dia, alunos! Vamos à nossa aula de ciência? Estou chegando para a nossa aula de hoje. Vamos lá? O assunto da nossa aula de hoje é o solo, conteúdo que vai finalizar o nosso bimestre. Prontos para estudar? O solo é a camada superficial da Terra. Abaixo do solo está o subsolo e as rochas. A maior parte do solo está embaixo das águas dos oceanos. Nos continentes, grande parte do solo é coberto pela vegetação natural e pelos campos cultivados. O solo formou-se há milhões de anos a partir das rochas, que se partiram pela ação da temperatura, das chuvas, dos ventos e dos seres vivos. Essas rochas, que se partiram em pedaços cada vez menores, originaram a argila, a areia e formam o nosso subsolo. Olha só, essa é uma representação de como é o nosso solo. Nós temos a primeira camada, que é o solo, nós temos abaixo do solo o subsolo, e abaixo do subsolo nós temos a rocha inteira ou rocha-mãe. Vocês sabem quais são os tipos de solo? Os solos não são todos iguais, eles variam conforme a quantidade de areia, argila e humus. Como é que é, professora? O solo arenoso é aquele solo com muita areia, que deixa a água da chuva escoar com facilidade. É o solo que nós chamamos de permeável e, por isso, ele seca mais rapidamente. O solo argiloso é aquele solo rico em argila, não deixa a água da chuva escoar rapidamente. É o solo impermeável, por isso fica encharcado. É um solo barrento. Quando seca, ele racha. Já o solo úmico tem bastante humus. É um solo escuro com muitos restos de animais e plantas em decomposição. O solo das florestas é úmico. Os seres vivos da floresta adubam o solo. Se as plantas forem removidas, o humus diminui e o solo perde a fertilidade. Aqui nós temos um exemplo de solo arenoso, que é um solo onde poucas plantas crescem. Um solo argiloso, depois que seca. E nós temos o solo úmico das florestas, que está sempre coberta por folhas. O melhor solo para a agricultura é o solo composto de areia e argila na quantidade certa. O solo pode apresentar diferentes cores. Essa coloração depende do tipo de substância que o compõe. Preparo para o plantio. O solo deve ser preparado para a agricultura. Existem alguns processos, que fazem esse solo ficar mais fértil, que é a drenagem, a irrigação, a aração e a adubação. A drenagem retira o excesso de água do solo. Para drenar o solo, abrem-se valas, fazem-se aterros ou plantam-se girassóis e eucaliptos, que são plantas que retiram o excesso de água do solo. Irrigação. A água para irrigação é bombeada de rios, açudes ou poços e é levada até a plantação por valetas ou tubulações. A aração revolve a terra, permite seu arejamento e facilita a entrada de água. Pode ser feita com enxada ou com arados puxados por animais ou por tratores. Adubação. Depois de vários plantios, a terra fica com falta de sais minerais, então precisa ser adubada por fertilizantes. Na agricultura que não usa produtos químicos, a terra pode ser adubada também por minhocas. As minhocas são extremamente úteis na fertilidade da terra. Elas escavam túneis que facilitam o arejamento e a entrada de água. Quando elas digerem os detritos do solo, que são seu alimento, engole tudo parte da terra.
Os restos são digeridos de alimentos, são eliminados com suas fezes, compondo parte do humus, que torna a terra fértil. Erosões. Olhem só esses ambientes com erosões. A erosão é um processo de deslocamento e de transporte de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode ocorrer por causa de fenômenos da natureza, como a água do mar, a ação dos ventos, das chuvas ou pela ação do homem. A erosão é inimiga do solo fértil, aquele solo bom para o plantio. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio da cobertura vegetal, ou seja, com plantações. Bom, crianças, leiam tudo, assistam com muita atenção. Nós acabamos por aqui. Essas explicações servirão para todas as nossas aulas de ciências deste bimestre. Portanto, fique ligado e guarde esse vídeo. Assista sempre que você tiver dúvidas. Agora é com vocês. Responda as atividades. E se tiver dúvidas, me chama lá no nosso grupo. Boa tarde, crianças. Como foi aí de final de semana? Deu para dar uma descansada? Deu certo lá as atividades online sexta-feira? Infelizmente, só 3 alunos fizeram, né? Hoje se inicia o simulado. Eu coloquei um vídeo aí no nosso grupo explicando todo o simulado, tá bom? Então, vale a pena dar uma olhada. Vamos à nossa aula de ciências? Hoje, 8 de junho, tá certo? Temos aulas de ciências, de matemática e de língua portuguesa, tá? Em ciências, vocês vão abrir o livro na página 82, lá vai estar falando sobre o desgaste e a destruição do solo, tá? Então, eu coloquei novamente aquele vídeo falando sobre solo, tudo relacionado com o solo, e lá está falando sobre essa destruição do solo, tá? E o que pode causar essa destruição do solo, tá? Então, nós vamos falar sobre erosões, poluição e queimadas, ok? Então, vale a pena, tá? Assistir o vídeo novamente do começo ao fim, ok? Tá? E lá tá falando sobre coisas que protegem o solo, né? Tudo isso, tá? Vamos falar rapidinho aqui sobre o desgaste aí na página 82. Que consequências o desgaste e a destruição do solo provocam no nosso ambiente? Algumas causas do desgaste e da destruição do solo são a erosão, que foi o que eu falei aí no videozinho da semana passada, a queimada, o desmatamento e a poluição. Tudo isso, né, causa a destruição do solo, afeta o solo também, tá? Não é só o ar ou só a água, o solo também pode sofrer esse desgaste, tá? Quando o solo está desprotegido, sem vegetação, a ação da água e do vento torna-se mais prejudicial, pois atinge o solo com maior intensidade. Então, o solo, quando tem uma cobertura vegetal, o que acontece? É uma forma de proteger esse solo, tá? A erosão causada pela chuva é o principal fator de destruição do solo. A água que cai arrasta muitas partículas para outros lugares. O vento também pode provocar a erosão. Muitos agricultores utilizam a técnica da queimada para a limpeza dos terrenos. Ela leva à destruição do solo. Então, muitas vezes, eles precisam daquela área, aí eles fazem uma queimada. Só que essa queimada destrói o solo, né? Tira a riqueza desse solo. Os incêndios e as queimadas empobrecem o solo, pois queimam os nutrientes e matam os seres vivos ali presentes. Além disso, destroem a camada de vegetação, facilitando a erosão produzida pela ação da água e do vento. O mesmo ocorre com os desmatamentos. A eliminação de toda a vegetação para a criação de campos de cultivo ou de pastagem de animais provoca a erosão. Em encostas ou barrancos, isso se torna ainda mais grave, pois a vegetação é responsável pela fixação do solo. Quando ela é eliminada, pode haver desmoronamento. O que é encosta, professora? É uma descida de uma serra, um monte ou uma montanha, tá bom? Olha só, vocês vão fazer aqui na página 83, tem foto de queimada e de desmatamento lá na região de São Paulo e a queimada na Amazônia. Vocês vão fazer as atividades na página 84, 85 e 86.
Na página 84 tá falando sobre o desgaste e a destruição do solo, tá? E na 85 e 86 é uma revisãozinha do conteúdo solo, tá? Por isso é tão importante vocês assistirem novamente o videozinho, tá? Falando sobre tudo relacionado com o solo, tá? Tipos de solo, do que o solo é formado, técnicas de preparo do solo, tá? Então, tudo isso, até chegar em erosões, que é a destruição do solo, tá? Então, essas são as atividades de hoje. Dúvidas vocês devem tirar na onde? No nosso grupo. Lembrando que hoje se iniciam aí a resolução do simulado. Lembra que eu falei pra vocês? Como que eu ia fazer esse simulado, né? Vocês sabem que vocês, se marcar lá, tem que terminar, ok? Então, o que é o que minha sugestão? Façam um rascunho, tá? Todos os dias vai lá, realiza 5 questões e anota num rascunho. Na sexta-feira, aí sim, que você encerra marcando direto no aplicativo, tá? Essa é a minha sugestão para vocês. Faça com calma, tá? Analisando todas as questões, porque na sexta-feira, naquelas atividades, né, acho que vê que é só questão de marcar, acha que é só marcar qualquer coisa, e não é isso, tá, pessoal? Não é isso. Leiam, analisem, o simulado vale ponto, 1 ponto para cada matéria. Então, é muito importante fazer com atenção, tá? Eu conto com vocês.